Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 10ª aula de língua portuguesa. O capítulo é o capítulo 1 da unidade 2, As Ciências dos Alimentos, páginas 51 a 53. Os itens abordados serão uso de i e in, uso de preposições e a correção da ficha de atividade das páginas 25 a 28, que foi a atividade passada para casa. Bom, gente, as atividades referentes a esta aula são mão na massa, páginas 52 e 53, a ficha de atividade, páginas 21 e 22, que é uma atividade para a classe, e a ficha de atividade, páginas 23, 24, 29 e 30. Bom, vamos começar com o uso do i e in, página 51. Vamos ler primeiramente o texto e depois falar um pouco sobre o i e o in. Intolerância à lactose. Intolerância à lactose é a capacidade de digerir a lactose, açúcar do leite. O problema é resultado da deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. Esta enzima possibilita decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples para sua melhor absorção. É importante estabelecer a diferença entre alergia ao leite e intolerância à lactose. A alergia é uma reação imunológica adversa às proteínas do leite, que se manifesta após a ingestão de uma porção, por menor que seja, de leite ou derivados. A mais comum é a alergia ao leite de vaca, que pode provocar alterações no intestino, na pele e no sistema respiratório, tosse e bronquite, por exemplo. Repare que o texto apresenta algumas palavras que iniciam com a sílaba in. Em alguns casos, isso confere a elas um significado contrário ao original. Observe: feliz, infeliz, possível, impossível. Muitas vezes o mesmo ocorre com a letra I. Real e irreal, mortal e imortal. Atenção! Nem toda palavra iniciada por i ou in tem sentido contrário da outra. Primeiramente, vamos entender o que é esse i e esse in que aparece no começo de algumas palavras. Bom, em algumas situações, quando ele representar o significado de contrário, ele é um prefixo. Para que vocês possam entender o que é prefixo, a gente vai primeiramente falar o que é um afixo. Afixos são os pedaços que a gente vai adicionar em uma palavra. Quando a gente adiciona um pedaço no começo da palavra, nós chamamos de prefixo, porque vem antes da palavra. Quando nós adicionamos no final da palavra, nós chamamos de sufixo, que é após a palavra. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? A palavra feliz. Você tem a palavra feliz. Se eu adicionar um pedaço no começo dela, eu vou chamar de prefixo. Exemplo, infeliz. Se eu adiciono no final dela, eu tenho um sufixo. Exemplo, felizmente. E muitas vezes eu posso adicionar tanto no começo quanto no final da minha palavra. Infelizmente. Tá bom? Então aqui nós temos, no caso, algumas palavras que vão começar com o prefixo i ou prefixo in. E isso vai significar contrário. Por exemplo, feliz, infeliz é o contrário de feliz. Possível, impossível é o contrário de possível. Com real, no caso, muitas palavras a gente pode acontecer de você adicionar somente o i, certo? No caso de possível, você adicionou o in com o m, porque antes de p e b se escreve m. Mesmo assim, você tem um prefixo com sentido de contrário. Então, você pode ter o in com n, o in com m e o i somente. Por exemplo, real e irreal, que é o contrário de real. Mortal e imortal, que é o contrário de mortal. Mas nem toda palavra que inicia com um in significa que é contrário. Exemplo, imobiliária. Você tem o i lá no começo, né, o i no começo, mas ele não tem um significado de contrário. Atividade, mão na massa, página 52.
Primeira questão. Associe as palavras do texto com os seus significados. Intolerância e incapacidade. Bom, intolerância é o contrário de tolerância, então significa que é não ter tolerância. E incapacidade é o contrário de capacidade, então significa dizer que não tem capacidade. Segunda questão circule no texto as palavras que têm o i ou o in, mas que não representam a oposição ou a negação. Então vamos lá. No texto nós temos intestinal, também não significa contrário, porque nós temos a palavra intestino, né? Intestino. Importante também não significa contrário. Imunológico também não quer dizer contrário. Ingestão e intestino também não querem dizer contrário. Esse início de in não quer dizer contrário. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre o uso das preposições na página 52. Então vamos reler esse pequeno trecho que foi retirado do texto. O problema é resultado da deficiência ou ausência de uma enzima intestinal chamada lactase. Esta enzima possibilita decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples para a sua melhor absorção. Então, gente, olha só. Aqui nós temos algumas palavras que foram destacadas em negrito. Nós temos o da, o de, o do e o para. Tá bom? Então vamos ler um pouquinho sobre isso. Resultado da deficiência, ausência de uma enzima, açúcar do leite, decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples. No caso, gente, o em ele não está destacado no trecho inicial, mas ele também é uma preposição. E decompor o açúcar para a sua melhor absorção. Então, nós temos em destaque o da, o de, o do, o em e o para. Essas palavras, gente, elas são utilizadas para fazer o quê? Para criar uma relação entre outras palavras, tá bom? E com isso nós chamamos de preposições. Olha só, o que é uma preposição? Quem são essas preposições? Aqui tem algumas delas. O a, o ante, o com, o de, o desde, o em, para, o por, o sem e o sou. Então vamos lá. Primeiramente vamos para a definição. O que é uma preposição? É uma palavra invariável. O que é invariável? Você não vai ter o feminino e o masculino dela, você não vai ter o singular e o plural, ou seja, é uma palavra que ela não muda. Ela vem naquela forma e vai permanecer sempre naquela forma. E ela vai ligar duas outras palavras e vai o quê? Estabelecer entre essas duas palavras uma relação de sentido e de dependência. Ou seja, essa palavra ela vem ligando duas outras e quando você retira essa palavra, você percebe que aquela frase ela perdeu o sentido, né? Aqueles termos ficaram desconexos. Então ela serve para estabelecer essa relação de sentido e por isso de dependência. Então a gente tem aqui brinquedos de Isabel, caixas de plástico e nós voltando lá naquelas primeiras, nós podemos perceber açúcar do leite, ausência de uma enzima, resultado da deficiência. Pode perceber que esse da, ele está ligando resultado e deficiência. E se eu retirar resultado e deficiência, elas perdem o sentido, porque elas ficam desconectas. Olha só, ausência uma enzima, fica sem sentido. Açúcar, leite, fica sem sentido. Você percebe que elas ficam sem uma relação de dependência, sem esse termo de ligação. E quem são essas preposições? Aqui nós temos todas as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sobre, traz. Esse traz aqui está sem o acento, mas ele possui o acento, tá bom, gente? Está faltando o acento nesse traz. Porque nós temos o traz com Z que não tem acento, mas esse traz com S de preposição, ele tem acento. Gente, lembrando um detalhe, a preposição per, tá? Ela só era utilizada para duas coisas, né? Ela era utilizada para fazer uma contração, que era de per mais o, que criava a palavra pelo, per mais a, pela, e nos termos de renda per capita. E aí, com o tempo, muitas gramáticas não utilizam mais essa preposição.
elas utilizam somente a preposição por. É como se a preposição per tivesse deixado de existir, tá? Mas isso vai depender de alguns livros. Tem livro que traz ainda a per e tem livros que não traz mais e considera a por a antiga preposição per. E agora a gente vai falar de outra coisa. As preposições, elas podem combinar ou contrair, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que você vai juntar uma preposição com uma outra palavrinha proveniente de uma outra classe gramatical e aí você vai formar uma nova palavra. E dessa maneira nós temos dois tipos, as combinações e as contrações. Na combinação, eu vou juntar as duas, mas eu não vou ter perda fonética. O que isso quer dizer? Do jeitinho que eu junto, eu vou pronunciar. Por exemplo, a mais o, ao. Eu não perdi nada. Eu juntei o a com o e formei ao. A mais onde? Aonde. Certo? A mais a, os, aos. Né? Então, assim, quando eu junto na combinação, eu não tenho perda fonética. Eu permaneço do mesmo jeitinho que eu juntei. Já na minha contração, quando eu vou contrair, eu vou perder. Eu terei uma perda fonética. O que isso quer dizer? Por exemplo, de mais a não vai ficar dea, vai ficar da. De mais o não vai ficar del, vai ficar dó. Então eu tenho a perda fonética da minha vogal E. Então sempre que eu for contrair, vou perder algum fonema. Eu perco algum fonema. E sempre que eu vou combinar, eu não vou perder fonema, eu só vou juntar. Olha só aqui um exemplo de combinação. A mais o, ao. A mais os, aos. E a mais onde, aonde. Nós temos poucas combinações, mas temos várias contrações. Olha só, aqui nós temos várias contrações como exemplo para vocês verem com atenção. A gente tem as contrações com a preposição de, nós temos as contrações com a preposição em, nós temos as contrações com a preposição por, que ficou no lugar da preposição per, e nós temos algumas contrações da preposição a. Geralmente, gente, essas preposições elas vão se contrair com quem? Com artigos, tá? Ou com pronomes. Então, vamos lá. De mais o, eu tenho a preposição de e o artigo o, formou dó. Do mesmo jeito que de mais a formará da, de mais os, dós e de mais as, das. Eu tenho de mais ele, que é um pronome pessoal, ele, e vou formar dele. De mais este, deste. De mais isto, disto. De mais esse, desse. De mais aquele, daquele. De mais aquilo, daquilo. De mais aqui, daqui. E de mais ali, dali. No caso, gente, o aqui e o ali são advérbios. O restante, né, esse, isso, este, são pronomes demonstrativos. Já com a preposição em, sempre que eu juntar minha preposição em, a minha contração vai começar com N. Olha só, em mais o, nó. Em mais a, na. Em mais ele, nele. Em mais este, neste. Em mais isso, nisso. Em mais aquilo, naquilo. Em mais um, num. Bom? E a preposição por, que ficou no lugar da preposição per, de acordo com algumas gramáticas, nós temos por mais o, pelo. Por mais a, pela. Por mais os, pelos. E por mais as, pelas. Então, no caso da preposição o, ela só vai se contrair com o artigo definido o e com o artigo definido a. Já no caso do a, nós temos o quê? Uma contração do a com o artigo a. E com isso nós vamos formar esse a com acentinho grave. O acento grave, gente, muita gente confunde. Quando a tia Lana escreve no quadro, só fala assim, tia Lana, a senhora errou o lado do acento. Mas esse caso aqui é porque ele não é o acento agudo, ele é o acento grave, que vai formar uma crase. A crase vocês vão estudar melhor no 5º ano, porque ela é um assunto bem mais complexo, que exige um pouco de entendimento sobre regência de verbo. Por isso que a gente só estuda crase no 5º ano. Mas sempre que nós colocarmos esse acento virado para o lado contrário ao acento agudo, ele não está errado. Ele é uma crase. Muito cuidado.
essa crase, ela vai aparecer nos as sozinhos, ou nos a ou as, e também pode aparecer em aquele, tá bom? Tá bom? Mas só que a gente vai ver isso mais pra frente. E aqui ele tá falando, justamente no livro traz algumas contrações, né, ou combinações, para que vocês possam ver, mas naquele quadrinho lá tá bem mais fácil de entender. Mão na massa, página 53. Primeira questão. Em quais palavras a seguir o uso de in expressa a ideia de negação? Olha só. Inteligente é negação? Não. Insenso? Não. Inalterável? Aí sim, que é o que não é possível alterar, contrário de alterar. Inacreditável? Também, que é inacreditável é o contrário de acreditar, né, em algo. Incêndio? Não. Inauguração? Também não. Incalculável? Sim, que é incalculável, que não se pode calcular. Inclinação? Também não. Segunda questão. Complete adequadamente o texto a seguir com as preposições do quadro. Olha como é que vão ficar. Só que aqui nesse quadro nós temos preposições como de, né? Nós temos também o a, e nós temos o restante como contrações, combinações. Temos com também, né? Que também é preposição, mas o restante aqui é contração, que é o na, nós. Então vamos lá para o nosso texto. A alergia alimentar é uma reação adversa a determinado alimento. Envolve um mecanismo imunológico e tem apresentação clínica muito variável, com sintomas que podem surgir na pele, nos sistemas gastrointestinal e respiratório. As reações podem ser leves, com simples coceira nos lábios, até reações graves que podem comprometer vários órgãos. A alergia alimentar resulta de uma resposta exagerada do organismo a determinada substância presente nos alimentos. Bom, vamos para a nossa ficha de atividades, né? Atividade de classe, página 21. Nesse caso, nós vamos circular as preposições. Item A, nós temos a preposição com e a preposição sobre. B, nós temos a contração no, que é em mais o. C, nós temos a preposição entre. D, nós temos a preposição até. H, preposição para. Segunda questão da página 21. Complete corretamente as frases utilizando as preposições do quadro abaixo. A. Nada fiz por ele. B. De repente, senti-me perante um juiz. Tantas eram as perguntas. C. As associações de bairro entraram em acordo sobre a instalação de novos postos de saúde. D. Desde sua volta, não fiz nada. E. Estou com vontade de sair. F. Nada mais há entre mim e você. Página 22. Observe as frases a seguir e, de acordo com o contexto, insira preposições adequadas. Em seguir, reescreva as frases. Item A. Chegou de carro. B. Morava em um local deserto. C. Morreu de desgosto. D. Conversamos sobre cinema. E. O navio veio de Santos. F. A praça foi enfeitada para a festa. Agora nós vamos fazer a correção da atividade de casa na página 25. Primeira questão. Nós vamos observar, né, as imagens, escrever as palavras e ter cuidado com relação ao uso do G e do J, já que o G antes das vogais E e I tem som de J. Item A. Agenda. B. Girafa. C. Feijoada. D. Janela. E. Cereja. Segunda questão da página 26. Crie duas frases utilizando cada palavra que escreveu na atividade anterior. Essa é uma atividade com resposta pessoal. Página 27, primeira questão. Nós vamos completar com G ou J. Item A. O carro fica na garagem. G. B. O prédio estava coberto de ferrugem. G. C. As meninas foram viajar. Com J. D. Vovó fez uma canjica deliciosa. Com J. E. Trovejou muito durante a noite. Com J. F. O macarrão vinha acompanhado de manjericão fresco.
uma delícia. E manjericão é escrito com J. G. O bebê ainda não tinha dente, apenas gengiva, G. H. Ganhei um relógio de aniversário, G. I. A geada foi muito forte, com G também. J. Aquela biblioteca era meu refúgio, G. Papai nos disse que o pedágio estava muito caro, pedágio com G. K. O cheiro da flor de laranjeira é delicioso, laranjeira é com J. Bom, gente, lembrando, que essa atividade aqui, tá bom? Ela é da página 27. E aqui é a continuação da página 27. Eu sei que ali em cima está marcado 25, mas a Tielânia se enganou. É a continuação da página 27. Segunda questão. Leia as frases a seguir e reescreva substituindo a imagem pela forma correta da palavra. Atenção novamente ao uso do G e J. A. Laranja estava azeda. B. A gelatina era de morango. C. Mariana foi para a aula de judô. D. Demos um girassol de presente para a professora. E. Vovó fez geleia de jabuticaba. F. Experimentamos suco de caju. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção. Espero que vocês tenham compreendido todo o nosso conteúdo. Continue acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!